Bons amigos da natureza, aqui é o professor Roberto e eu gostaria de hoje estar fazendo uma continuação do último podcast que a gente apresentou aqui, que é o sobre da série da agricultura biodinâmica, que nós falamos sobre o controle de fungos com o chá de cavalinha. Então esse podcast gerou algumas dúvidas e aqui eu gostaria então de fazer uma segunda parte e responder algumas dessas perguntas. E vou deixar aqui, quem não assistiu, então esse primeiro podcast, vou deixar o link aqui na descrição para estar assistindo. E quem fez as perguntas foi a Grace, de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Ela que é aluna do Preparado da Luz. E ela faz as seguintes perguntas, né? Ela tem, na verdade, as seguintes dúvidas. Ela quer, então, quem ouviu o podcast da cavalinha, a gente falou que você precisa estar fervendo a cavalinha durante 1 hora, utiliza-se 10 gramas de uma cavalinha seca e está aí fervendo durante 1 hora aproximadamente. Então ela pergunta, se precisa, se tem problema estar seca ou não, ou seja, se precisa exatamente estar seca. Então eu já posso dizer, a prática de secar é utilizada mais para fins de armazenamento. Então qualquer planta medicinal você pode estar utilizando diretamente ao logo que você colher. Na verdade é até melhor, porque ela estará aí com suas propriedades organolépticas aí muito mais aguçadas. Então a gente fala para estar secando quando você não vai utilizar na hora. E aí a gente indica secar a cavalinha, espalhar bem ela e de uma maneira que tenha uma boa circulação de ar. Então lembrando que, novamente, quem viu o podcast passado, a gente disse que a cavalinha está relacionada com a sílica e quando nós falamos de sílica, nós estamos falando da luz. Então, assim como o preparado 501, que é o preparado de luz também, precisa ser armazenado com luz do sol, e não estou falando aqui que ele deve ser direto na luz, tá? A planta medicinal não se seca diretamente, o sol direto, mas sim com a luz, e principalmente a cavalinha. Então aí nós vamos precisar de uma iluminação, nós vamos precisar de uma ventilação, e a gente fala aí para não amontoar a cavalinha. Então sim, você pode utilizar direto a cavalinha, colheu e já utilizar ela, ou você pode secar. Agora, se você secar para armazenar, e você precisa secar bem, porque qualquer aspecto de umidade, assim é qualquer planta medicinal, qualquer planta que você queira secar, você precisa de ter ventilação e iluminação, de maneira que não apodreça a planta e que gere fungos na planta e ela se deteriore. E aí pergunta se a fervura precisa ser com a tampa fechada ou não. Então vamos lembrar aqui de alguns conceitos de fazer chá. Então lembra que aqui nós não necessariamente estamos fazendo um chá. É um chá, mas nós podemos ir além do chá aqui, porque nós estamos falando de um preparado. Alguns podem dizer que pode ser um fitoenergético, ou seja, por quê? Quando você fala de um chá, nós estamos falando mais, devido às vezes a gente fala do chá devido à técnica de extração. Mas aqui, quando a gente fala de um chá fitoterápico, nós estamos falando de extração dos princípios ativos do chá fitoterápico. E aqui nós vamos além. Quando a gente fala de um preparado homeopático, biodinâmico, e aqui um preparado fitoenergético, nós estamos
falando do aspecto dos outros corpos, além do físico. Nós estamos falando aí dos aspectos energéticos, dos aspectos de vibração. Então nós estamos indo além, tá? Então lembrando, quando a gente, vamos pegar o conceito de fazer um chá normal, né? Um chá fitoterápico que a gente, ou um chá que você toma no dia a dia. Lembrando que quando a gente faz o chá, existem, né, existem mais formas aqui, mas vamos colocar duas aqui. Existe o processo de infusão e o processo de decocção. Então tem mais processos, mas vamos falar aqui, vamos comparar esses dois. Lembrando que a infusão, ela é diferente da decocção no sentido da intenção, né, e do tipo de planta com que você quer estar extraindo. Aí, então, novamente, aqui nós estamos falando do princípio fitoterápico, tá? De extrair os princípios ativos e todos os princípios terapêuticos do chá. Então, quando a gente fala de infusão, nós utilizamos... Qual que é a diferença entre a infusão e a decocção? A infusão você faz quando você utiliza partes mais frágeis de outras plantas, como, por exemplo, você faz um chá de camomila, um chá de cidreira, de dente de leão, né? E nós vamos ver que o próprio chá, se você quiser tomar o chá da cavalinha, ela vai ser por infusão. E a infusão, o que você faz? Você não ferve a planta com a água, você não ferve a água e a planta ao mesmo tempo. A infusão é um processo que você esquenta a água e depois você coloca a planta. Então você não fica fervendo a planta lá na sua panela, né, ou qualquer recipiente que você estiver utilizando. Então ela não pode ficar fervendo não precisa, na verdade, né, ficar fervendo aí a 100 graus. Enquanto que o processo de decocção, você sim vai colocar as partes da planta e vai ficar fervendo com ela lá há um bom tempo com a parte da planta, né, a 100 graus, aí a água a 100 graus, você fervendo e lá com a tampa fechada e tudo mais, né? Então, geralmente, é claro que a decocção para um chá normal, você vai utilizar e vai ferver a 100 graus aí uns 10 minutos, 15 minutos, depende da planta. Mas o que difere da infusão e decocção, e a razão por que se faz esses dois métodos diferentes, né, de extração dos princípios ativos aí, do processo terapêutico, é o fato de que, no caso da decocção, você vai estar utilizando folhas ou partes da planta que possuem aí uma estrutura mais rígida, né, mais resistente, como raízes, casca, por exemplo. E a infusão, como eu falei para vocês, ela vai utilizar, né, partes mais frágeis, tá? Então, até agora aqui, então, né, nós falamos do fitoterápico. Agora, falando do preparado, então, o que será que a gente faz? Então, uma infusão ou uma decocção? Bom, se você for utilizar o chá da cavalinha para estar tomando como fitoterápico, aí sim eu recomendo você estar fazendo uma infusão, tá? Porque aí você, né, cumpre aí o objetivo de estar extraindo os princípios ativos. Agora, no caso do nosso preparado, como a gente indicou, que você vai ficar 1 hora aproximadamente aí, fervendo ele, você vai estar fazendo então uma decocção, né? Então é uma espécie de uma decocção, mas nós não queremos necessariamente aí estar absorvendo aí, extraindo os princípios ativos. O que nós queremos nesse processo é realmente estar extraindo a energia que está, né, ligada à sílica, que está ligada ao calor, que está ligada à luz.
Então é um processo não necessariamente de extração de princípios ativos, é um processo aí, né, podemos dizer assim, um processo alquímico. Então vocês lembram, né, quem tem aquela figura dos magos, né, com o caldeirão, lembra-se que até dos alquimistas, né, com os atanores, em que eles ficavam se fervendo horas e horas, né, ficava-se naquele processo de purificação horas e horas, né, para você tirar a essência e todo aquele princípio vital do que se queria. Então é isso que nós estamos falando aqui. Então imagina realmente aí que você vai preparar, vai estar extraindo essa energia vital, que está relacionado com a sílica, está relacionado com o calor, e você vai estar extraindo isso, né? E vai estar impregnando, claro, na água, tá? Então essa é a grande diferença. E eu comentei que a dose, então respondendo mais uma pergunta dela, que ela quer saber quanto que pode se diluir, né, isso aí. Então lembro que eu recomendei aí um litro, né? Você está colocando 10 gramas e fervendo em 1 litro de água. É claro que então você pode aí, né, se você for ferver 10 litros, você vai multiplicar aí 10 gramas por 10. Né? Então seria 100 gramas. E é claro que você pode aí estar diluindo isso, eu sugeri aí uma vez e meia, né? Ou seja, e até dobrar isso daí. E aí se pode, até quanto você pode diluir. Então lembra que nós estamos falando, primeiramente que nós estamos falando de uma energia, nós não estamos falando de físico. Assim como na homeopatia, existe determinadas diluições em que não existe mais material físico. E até por isso aí que muitos dos médicos, pessoal da saúde, não é concebível aí a homeopatia, porque tem certas, né, concentrações que aí você não tem mais o material físico, e aí é só energia. E aí ao entrar no aspecto da energia, é difícil aí para alguém que só consegue aceitar o que você vê com os 5 sentidos. E aqui então nós estamos falando dessa energia, que ela é uma informação e que ela é aí inteligente. Uma informação, existe uma inteligência. Então imagine aí que essa inteligência, essa informação está impregnada lá. Então você pode sim, né, a informação, você sabe, nós hoje temos diversos meios aí de propagação da informação, e que você sabe que a informação ela não tem limite, ela percorre aí fibras de ótica, fibras, né, você vê aí sinais de rádio, sinais de internet, Wi-Fi, tudo. Isso é informação correndo em uma energia eletromagnética. Então é assim que acontece essa energia, da mesma maneira. Você vai estar, ao diluir, essa informação vai estar passando. É claro que talvez aí, quanto mais concentrada a sua poção, aí, maior e mais eficiente. E lembra que não tem, assim como a homeopatia, né, é difícil, né, não tem necessariamente aí efeitos colaterais. Eu sugiro você, se você fizer aí 1 litro, você no máximo aí você vai estar diluindo aí até 5 litros, até 10 litros. Então, para uma bomba costal que tem 20 litros, então você não precisa necessariamente estar enchendo a bomba, então você coloca metade da bomba de 20 litros. Você vai estar aí, pode utilizar então 1 litro, enche meia bomba costal, e tá ótimo, tá diluindo, e você pode estar colocando lá, né? Então se você quiser colocar, faz 2 litros, aí você enche uma bomba costal de 20 litros inteiro, ou faz 2 de 10, né? E aí a pergunta é, quantas vezes nós temos que pulverizar? Então lembrando que primeiramente esse é um processo preventivo,
Então eu vou falar para vocês, né, que vocês conseguem aí prever, né, tanto agronomicamente, você consegue prever uma infestação de fungo ou não. Dependendo só do clima, do tempo, você consegue saber se... E a cultura, o tipo de cultura, a fase da cultura, né, consegue aí prever se vai haver uma infestação de fungo, tá? Agora, se você, de repente, você começa a aplicar quando você vê só os primeiros sinais. E aí, então aqui eu indico, né, ao você ver os primeiros sinais de fungo, você aplica e aí você pode aí esperar uma semana e você vai ver já o resultado, porque possivelmente vai sumir, a grande chance de sumir essa infestação inicial, que se você não aplicasse aí, com certeza estaria infestando, pode infestar toda a sua lavoura e você ter grandes perdas. Então você aplica, vê os primeiros sinais, aplica, acompanha uma semana depois e aí se você vê que parou, você tranquilo, encerra a sua aplicação. Ou se você vê que está começando a querer voltar, né, e você aplica de novo. Porque você vai ver que o fungo ele ataca uma determinada fase da planta. Depois que ela passa daquela fase, é difícil o fungo tá atacando. Mas nós vamos falar que, como eu falei para vocês, existem agora aqui respondendo, já aproveitando para responder uma pergunta que ela perguntou sobre a Lua. Né? Qual que é a relação? Porque eu citei isso no podcast, é que eu falei que você consegue prever, até utilizando o calendário biodinâmico, você consegue prever quando as forças da Lua estarão predominando. E por que as forças da Lua em relação ao fungo? O que tem a ver? Qual é essa relação? Bom, nós sabemos aí pela pessoal aí que estuda a biodinâmica, nós sabemos que a Lua, ela traz as forças da Lua, vai trazer a força da escuridão, né? Vai trazer as forças da umidade, vai trazer o elemento água e vai trazer aí as forças de reprodução. Então, só esses três elementos aí é tudo que um fungo gosta, tudo que um fungo quer. Todo mundo sabe que um lugar escuro, um lugar úmido, favorável aí e é propício para um fungo estar desenvolvendo. E aí você traz aí a reprodução, a força da reprodução junto, ou seja, há uma reprodução, né, há uma explosão da procriação, né, de fungos. Então você estudou no calendário, você sabe que a Lua, quando a Lua está no sentido de lua cheia, ela indo para ficar cheia, essas forças vão se potencializando. Então forças da escuridão, forças do escuro, né, que seria uma força contrária à da luz. E veja, essa escuro não tem relação a um aspecto negativo, não estou dizendo isso, a Lua não traz um aspecto negativo da escuridão, mas sim é o aspecto do oculto, podemos dizer assim, e por isso o escuro, né? Ou talvez o aspecto do inconsciente. Então é por isso aí que nos dias de lua cheia há um mistério no ar, devido aí a essa relação com o oculto, e aí é que a gente coloca a escuridão. E a gente sabe que a água também, né, quando a lua puxa a maré, existe uma relação com a maré, né? Então tudo isso está relacionado, a gente sabe aí, e a lua, quando ela está indo para cheia, pode ver que na lua cheia existe uma tendência maior aí da umidade e de chuva, né? De chover. E o aspecto da reprodução. Então, realmente, a Lua aí, ela instiga a reprodução, influencia, ela estimula a reprodução. Então, não é à toa que existe, né, essa relação, geralmente a figura dos namorados, eles estarem aí namorando debaixo de lua cheia, e que existe aí todo um mistério. Então,
ela estaria aí estimulando esse encontro, né, esse encontro entre os casais. E muito se sabe também que a Lua, ela, dependendo da fase ou da troca da Lua, existe um maior número de partos. Então, até os médicos sabem, né? Mudou a Lua, de repente todos os bebês resolvem nascer, né? Então, lembrando que esse preparado de cavalinha, ele está relacionado então, com o preparado 501, que está relacionado à sílica e relacionado à luz. Então, o preparado 501, que é o preparado de luz, feito, fabricado, produzido aí com a sílica. E então nós também aí na cavalinha nós estamos utilizando a sílica. Então, né, a gente seguindo aí essa deixa que o Steiner colocou pra gente, né, de estar aplicando o preparado 501, aí logo ao amanhecer, o sol saindo já, você está aplicando o preparado 501. E aí, então a gente recomenda também, de preferência, você aproveitar essa força. Lembra-se que, é claro que se você aplicar em outros horários, um pouco mais tarde, vai estar fazendo efeito, mas o efeito máximo vai ser nesse momento. Lembra que esse momento é um momento em que abre-se portais, é um momento em que tanto o nascer do sol quanto o sol se pôr, abre-se portais e a energia do planeta fica toda a diferença, e essa é a hora que a gente vai, é interessante a gente estar aplicando, introduzindo todas essas energias na matéria. Tá bom? Então lembre-se que o processo, esse que vocês estão fazendo, não é um processo normal, um processo que vocês encontram por aí quando faz uma calda de um produto orgânico, não é uma calda química, mas sim vocês estão fazendo, estão trabalhando com alquimia, vocês estão fazendo alquimia. E aí a razão, o sentido das coisas é um pouco diferente aí do que tudo que a gente vê por aí. Tá? E você pode sim aí estar aplicando também no composto. Tá? É muito interessante, você aplica sim no composto, se você tiver, sobrou, você aplica no composto, tá? Aplica em algum material, alguma biomassa que você tem também em decomposição, tá? E pode aplicar, como eu falei para vocês, também na pasta de fazer curativo das plantas, né? A única coisa que a gente sempre fala, tanto o preparado 501, né, e nesse caso também da sílica, a gente vai dizer, né, é que para você não aplicar na pele. Tanto é que existem experiências, né, da Maria Tum, que ela conta que, em uma ocasião, ela resolveu aí estar aplicando na pele e ela teve queimaduras. Outro dia, qualquer dia, eu coloco esse artigo para vocês. Ela teve queimaduras no rosto, né? Então, claro que se você umedecer o rosto com uma água sem essa energia, né, não vai te queimar. Agora, com essa água, você tomar o sol, né, com a água do preparado, existe aí a chance de você se queimar. Tá bom? Então é isso, espero ter ajudado vocês mais uma vez. É muito bom, né, vocês fazerem perguntas, você vê que muita coisa pode ser saída em simples dúvidas de vocês, muito conteúdo pode ser aí exposto, né, e enriquecendo ainda mais aqui todo o nosso conteúdo, todo o nosso curso e todo o nosso convívio. Então um grande abraço a todos e nos encontramos aí no próximo podcast. Até lá!